Olá, juniores! Estaremos trabalhando hoje a aula de número 9. Antes de iniciarmos esta aula, vamos orar? Senhor, agora estamos em sua presença e queremos te pedir que essa escola bíblica dominical abençoe e toque no coração de cada um. Também te peço, abençoa a Sandra Pollock, que nada de mal aconteça com ela. E abençoa cada junior que esteja aqui. Se algum deles estiver com tristeza ou uma dor na alma, cura e ajuda. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém! Hoje, juniores, iremos ouvir um pouquinho da história de Jefté. Jefté era um homem muito corajoso. Deus usou Jefté para livrar o seu povo dos amonitas. Ele tinha tudo para ser um fracasso. Era filho de um soldado chamado Gileade e sua mãe era prostituta. Por esta causa, ele foi rejeitado pelos seus irmãos que o expulsaram de sua casa. Jefté, ao sair de sua casa, foi acolhido por bandidos. Pensa na situação. Mesmo ele vivendo com esta situação difícil, Jefté não abandonou a fé no Senhor. Vamos ouvir o título da nossa aula? Jefté, rejeitado pelos seus irmãos e honrado por Deus. Jefté era um homem valente. Quero considerar essa palavra, valente, não só no sentido de coragem, e sim de valor. Jefté era um homem de grande valor, sincero e temente a Deus. Vamos agora aprender o versículo desta aula? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. Eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixareis e jamais os abandonareis. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. O amor de Deus é maior do que qualquer sentimento que alguém possa sentir. Até mesmo o amor dos nossos pais não supera o tão grande amor de Deus. Ele nunca abandonará você. Creia nisso. Vamos ouvir as escrituras? Jefté livra os israelitas. Era então Jefté e Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobé. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois que, como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobé. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Jefté disse:
se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se disse o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você disse. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com os chefes de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Juízes 11:21. Em Juízes capítulo 11, do versículo 29 ao 33, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Jefté, que é um personagem do Antigo Testamento e foi um dos juízes de Israel por um período de 6 anos. O nome de seu pai era Gileade, e Jefté era filho de Gileade com uma mulher canaanita. Bom, Gileade teve outros filhos com a sua esposa, e quando estes meios irmãos de Jefté cresceram, expulsaram Jefté da casa do seu pai, para que ele não tivesse direito à herança. Jefté foi humilhado e fugiu dos seus irmãos e foi habitar em Tobi. O texto ainda relata que homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Depois de algum tempo, houve um probleminha em Israel. Os filhos de Amon se levantaram contra Israel, e os anciões de Gileade foram correndo procurar Jefté para pedir o quê? Ajuda. Então, meu amigo, nada como um dia após o outro. Foi a coisa apertar e os gileaditas se lembrarem da coragem de Jefté, que havia sido expulso da casa do seu pai pela ganância dos seus irmãos. Mas isso não passou batido, hein? Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? A proposta dos anciões de Gileade era que Jefté os livrasse dos filhos de Amon e depois se tornasse chefe sobre eles. E Jefté ficou meio desconfiado da intenção deles, afinal, ele foi expulso da casa de seu pai e ninguém por lá o ajudou. Mas os anciões juraram por Deus que tinham as melhores intenções do mundo e que cumpririam a promessa. Jefté arrumou a boroca e voltou para Gileade, e foi aclamado chefe e príncipe sobre eles. Então Jefté começou a tomar suas providências e mandou mensageiros ao rei estrategicamente. Para quê? Para evitar derramamento de sangue. Mas as negociações não deram muito certo. E Jefté logo partiu para um segundo plano, um ataque sobre a direção de Deus. Pois bem, o Espírito de Deus encheu Jefté de força e ele passou à frente do exército dos filhos de Amon. Mas a história de Jefté não para por aí não. Antes dele sair para a batalha, o homem fez um voto, gente. Ele disse assim: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Muito bem. Jefté foi vitorioso na batalha e feriu os filhos de Amon com grande mortandade. Mas quando ele voltou da guerra, gente, para sua casa em Mispa, sua filha única saiu ao seu encontro dançando e tocando adufes. Aquela era sua única filha mesmo, hein? Jefté não tinha outro filho ou filha.
Foi uma tragédia e Jefté se arrependeu muito de proferir voto louco diante do Senhor. Até quem diga que Jefté não ofereceu a sua filha em sacrifício por 2 motivos. Primeiro, ele certamente conhecia a lei de Deus que proibia rigorosamente sacrifícios humanos e por certo sabia que Deus tinha tal ato como uma abominação intolerável. Você vai ler isso lá em Levítico, Deuteronômio, por ali. E segundo, a menção enfática de que ela não conheceu o varão, não se casou, deixou claro que ela foi apresentada a Deus como sacrifício vivo, dedicando toda a sua vida como virgem e ao serviço do Santuário Nacional de Israel. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai de mim, filha minha, muito me abatestes. És tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: Meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, faz de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então isso serve de lição para nós, né, gente? Deus não pede além do que podemos dar, que é o nosso coração. E está escrito: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Não se apressem em fazer votos a Deus, gente, ainda mais se for voto de tolo. O melhor presente que se pode dar a Deus é reconhecer seu filho como Salvador. Viram, juniores? Deus reverte as situações. Os que se humilham e buscam o Senhor são exaltados. E Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Jefté, você também é amado do Senhor. Mesmo que a sua família ou amigos o rejeitem, o Senhor jamais o deixará. Creia nisso. Sirva a Deus, pois Ele promete em sua palavra. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Como Jefté, devemos ser perseverantes e corajosos diante das humilhações e adversidades, pois Deus que tudo vê nos fará vencedores. Você sabia que os juízes não eram advogados ou homens da lei? Eles eram heróis que responderam o chamado de Deus para livrar Israel. Eles não eram eleitos e não herdavam sua função. A escolha era feita pelo Espírito de Deus, que através deles, Deus continuava governando seu povo pessoalmente. Jefté foi com eles. Então o Espírito Santo revestiu a Jefté e ele derrotou os inimigos de Deus, passando de rejeitado a juiz de Israel. Paz no Senhor Jesus! O Senhor faz justiça na vida daqueles que confiam nele, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Vamos encerrar esta aula orando? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que vai fazer por nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, abençoe todo mundo que está assistindo essa aula. Por favor, Senhor, obrigado por tudo. Deus te abençoe. Obrigado por tudo que fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!